Sabe? Quando quiser, Cauê. Vamos fazer uma oração para começar então. Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, te agradecemos por mais um dia, por mais uma semana que está se encerrando, por mais um devocional, que possamos entender cada palavra, que possamos praticar cada coisa que aprendemos aqui, que possamos te louvar, te adorar, mesmo estando em casa, na quarentena, que possamos adorar o teu nome, Senhor. Abençoe a nós essa noite, que possamos dormir bem, ter um ótimo final de semana de descanso, que tudo possa voltar ao normal. O Senhor esteja com todos os médicos, todos aqueles que estão trabalhando bastante, principalmente nesse momento de tanta ansiedade que é esse vírus, Senhor. Que isso acabe logo conforme a tua vontade. Nos abençoe, nos proteja, e no nome do seu Filho amado, Cristo Jesus, o nosso Salvador, eu te peço, que eu ore e agradeço. Amém. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a luz. Eu sou o caminho, a verdade e a luz. Eu sou o caminho, a verdade e a luz. Em ti, Senhor, seguro estou. Em ti, Senhor, seguro estou. Em ti, Senhor, seguro estou. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Diante do seu trono me levanto para adorar, mas me prostro de joelhos e me ponho a clamar. Incendeia minha alma, faça o fogo brilhar, purifique o meu ser e acenda o meu querer. Eu sinto seu abraço e uma cura me envolver. Seu Espírito preenche o vazio do meu viver. Incendeia minha alma,
faça o fogo brilhar, purifique o meu ser e acenda o meu querer. Amém. Eu vou agora projetar aqui a mensagem de hoje. Eu vou fazer a mensagem de hoje. Esses dias, em todos os devocionais, a gente tem falado muito sobre a dificuldade que as pessoas estão tendo no dia a dia, né? Falamos aqui sobre resiliência, falamos sobre medo, falamos sobre coragem, falamos sobre confiança. Eu tinha anotado aqui, acabei colocando em outro lugar, acabei perdendo aqui. Mas nós falamos sobre vários assuntos aqui da dificuldade das pessoas neste momento de isolamento social, nesse momento de isolamento das pessoas, dos irmãos, da família, dos amigos, enfim. E temos insistido muito, eu principalmente tenho procurado muito falar sobre o quanto é importante estar próximo de Deus, estar com o pensamento dirigido para Deus, né? Como eu costumo colocar, com o foco em Deus, para a gente não se deixar levar por todas as coisas que estão nos envolvendo, as notícias ruins, fake news, números extraordinários, enfim. Então a gente tem falado muito sobre isso, sobre como a gente tem que se manter firme, né? Como a gente tem que se manter forte para conseguir passar por esta fase, por esse momento ruim. Mas hoje eu queria fazer uma coisa diferente. Eu não queria falar sobre a força que a gente tem que ter. Eu queria falar sobre alguns bem-aventurados. Em Mateus 5:4, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. A gente, em alguns momentos, passa por dificuldades tão grandes que não tem outra coisa a fazer senão sentar e chorar. E chorar faz parte do processo também, né? Então vamos falar, já que eu comecei a falar sobre esse assunto, sobre o choro, sobre bem-aventurados os que choram, vamos falar um pouco o choro. O que é o choro? Eu vou falar do ponto de vista fisiológico, o Jorge nem precisa tirar máscara para ouvir, porque ele vai ouvir bem. E vou falar do ponto de vista psicológico, o Walter também vai estar lá, se eu disser alguma coisa de errado depois, vocês me corrijam, por favor. Então, o que é o choro? O processo fisiológico do choro, como é que acontece o choro? O sistema límbico, que é uma parte do sistema que é responsável pelos sentimentos, associa um estímulo emotivo com aqueles que já temos guardados, gerando algumas respostas, sendo que uma delas é o choro. Entre outras respostas a este estímulo emotivo, uma delas é o choro. Depois disso, quer dizer, depois que você recebe esse estímulo, várias substâncias envolvidas no processo das emoções, como a noradrenalina e a serotonina, são liberadas. Através do sistema nervoso independente, que é responsável por ações automáticas do nosso organismo, como, por exemplo, piscar os olhos, vão causar uma contração na glândula lacrimal que vai liberar a lágrima. Simples, isso é o choro. O choro é isso. A gente fica tão preocupado porque o choro provoca isto, provoca sensações, sentimentos, mas o choro nada mais é do que um processo fisiológico do organismo em reação a um estímulo emotivo, que vai, a partir de um gatilho, junto com outras sensações, outras emoções, vai gerar uma glândula lacrimal que vai escorrer, e isso num processo, várias lágrimas, enfim, vai provocar um choro.
Esse é o processo fisiológico. Aí nós temos o choro sentimental. Eu vou tentar ler rápido para a gente não perder muito tempo nisso, porque senão todo mundo vai chorar. Então, o choro sentimental é uma tentativa de fala instintiva causada por uma emoção demasiado intensa que, porventura, não cabe no organismo. Por exemplo, um indivíduo apaixonado pode experimentar um fechamento sazonal da garganta, é coisa técnica mesmo, provocando soluços involuntários e calafrios. Esses soluços são causados por uma necessidade aterradora de se comunicar ao ser amado algo urgente. Poético isso. É uma tentativa de comunicação à distância, mas que por causa da falta de vocabulário para expor o sentimento, faz o organismo produzir ruídos espaçados. Podem vir acompanhados de fluidos também involuntários que saem das vias respiratórias, assim como da pele. Não é raro, durante o pranto, quer dizer, durante o choro, os olhos ficarem inchados pelo intenso fluxo de água salgada nas córneas. É importante frisar que nada pode curar um choro sentimental. Uma maneira de evitar o pranto implica um simples exercício de abrir completamente a boca enquanto a água salgada ainda estiver dentro dos olhos. A contração da mandíbula vai segurar o choro por alguns instantes. Eu acredito que isso não funciona. Está escrito, encontrei isso na internet, mas acredito que não funciona. Então nós falamos aqui do choro fisiológico, do processo fisiológico, como é que isso acontece em nós, né? O choro sentimental, que é a coisa da emoção, como é que ela acompanha o fisiológico. Nós vamos falar dos bebês, que até mesmo os totalmente saudáveis, completamente saudáveis, costumam chorar entre 1 a 3 horas por dia no total. Isto porque, como não podem fazer nada sozinhos, o choro é um meio de comunicar que eles estão precisando de algo, seja necessidade de comida, calor, conforto, falta da mãe, alguma coisa nesse sentido. Então, falamos aqui dos bem-aventurados que choram, falamos do choro, o que é o choro tecnicamente, como é que ele acontece, por que ele acontece, e aí vamos resumir isso. Então, o choro, o pranto, que é o choro em excesso, ou o ato de chorar ou lacrimejar, é um efeito fisiológico dos seres humanos que consiste na grande produção em grande quantidade de lágrimas dos olhos, geralmente quando estão em estado emocional alterado, como em casos de alegria exagerada, em casos de medo, de tristeza, depressão, dor, saudade, raiva, aflição e muitas outras condições, né, que nos provocam choro. Então, o choro nada mais é do que uma forma de expressar, principalmente, os sentimentos amargurados de dor, tristeza e sofrimento. Quantas vezes a gente chora e se sente sozinho e acha até que não tem ninguém para nos consolar? Geralmente a gente chora sozinho, né, escondido. Principalmente nós homens procuramos lugares escondidos para chorar, ou fazemos de tudo, como diz lá, tentando segurar com a mandíbula o choro para não externar isso. Então, a gente fica tão mal nessa situação que a gente chega até a pensar, será que Deus se importa? Será que essa situação que eu estou passando, será que Deus está se importando comigo, né? O que aconteceu com as promessas de vida abundante e esperança que Deus me promete? Tantas dúvidas passam pela nossa cabeça, mas a Bíblia tem uma resposta maravilhosa para isso. Eu encontrei esta passagem que é perfeita. Registra tu mesmo o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Podem anotar, por favor, e leiam depois em Salmos 56, eu estou citando aqui o versículo 8. Então, o choro não será em vão. A gente tem que ter certeza disso, que já que eu estou pensando, já que eu cheguei a esta situação de achar que Deus não está cuidando de mim, que Deus não está
se preocupando com a minha emoção, com o meu choro, chora, porque o choro não será em vão. Deus vê as nossas lágrimas. Ele sabe o que estamos vivendo e se importa conosco. Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Por mais que nós tentemos nos esconder para chorar, ele sabe o quanto estamos chorando, por que choramos e até quando vamos chorar. Cada lágrima derramada está registrada e guardada com o cuidado de um pai. Cada lágrima que nós derramamos está aqui registrada no livro que Deus tem lá com ele. Registra tu mesmo o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Então Deus está sim vendo o nosso choro. Está sim guardando as nossas lágrimas, né? Ele não nos abandona. Nós temos que ter esperança na tristeza, já que Deus não nos abandona, já que Deus está conosco e Deus cuida de nós, inclusive nestes momentos de extrema emoção em que a gente externa isso chorando, nós temos que ter esperança mesmo nesta tristeza. Porque se Deus registra as nossas lágrimas, é porque elas são importantes para Ele. Nós somos importantes para Ele. Deus tem um plano para a nossa vida. E a tristeza não vai durar para sempre. Por mais que choremos e por mais que sintamos essas emoções, esta tristeza não durará para sempre. Nesses momentos não podemos ver o plano, mas saiba que Deus está no controle. Tenha consciência disso, de que Deus está no controle. Tenha consciência de que se você o ama, Deus vai cuidar da sua vida. Os tempos de tristeza podem ser um grande desafio para a nossa fé, mas não estamos lutando sozinhos, porque Deus está conosco e não vai nos abandonar na dificuldade. Por isso temos que ter esperança na tristeza. Mesmo quando a gente não sente, Deus está tomando conta de nós. Aliás, geralmente a gente não percebe isso, né? O quanto Deus cuida da gente. Os nossos sentimentos são enganosos, a gente é humano, a gente se deixa levar por emoções, a gente se deixa levar por conclusões, por opiniões que nos levam à tristeza. Mas mesmo nesse momento nós temos que ter esperança, porque só porque a gente sente que não tem solução e que Deus não se importa, não significa que isso seja verdade. Nós temos que ter consciência disso, mesmo quando nós achamos que Deus não está se importando conosco, isso não é verdade. É o seu coração mentindo para você. Como eu comentei, como eu disse aqui. São as suas emoções, são as suas opiniões, as suas decisões dentro do seu coração que não estão dando espaço para a sua esperança. Na verdade, lá em João 16:20, na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A sua tristeza vai terminar em algum momento. Alguma coisa boa vai te acontecer em algum momento, e a sua tristeza vai embora. Tenha esperança nisso. Essa passagem diz exatamente isso. A vossa tristeza se converterá em alegria. Ela não é eterna. Nós temos que crer, então, nós temos que acreditar que a tristeza vai ter fim. Está escrito lá, a tristeza vai ter fim. Talvez não seja neste exato momento, mas Deus vai restaurar a sua alegria porque Ele te ama. Confia na palavra dEle. Na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Confia na palavra dele. Creia que nessa vida você vai passar por tempos de tristeza, mas que eles são temporários. A tristeza será sempre temporária. A tristeza não vai dominar
toda a sua vida. Ela vai ser passageira, ela vai, por um tempo, vai estar com você. Creia nisso. Creia que a alegria de Deus é mais forte e vai lhe restaurar. E creia que um dia a tristeza vai acabar para sempre. Vou repetir isso. Creia, um dia a tristeza vai acabar para sempre. Confia nisso. Coloca a sua esperança nesta confiança. Seja mais do que vencedor. A Bíblia diz que quem ama Jesus é mais que vencedor. Mas o que isso significa? Será que o cristão nunca enfrenta problemas? Será que ele vai ser sempre bem-sucedido? Claro que não. Jesus nunca prometeu uma vida fácil aos seus seguidores. Ser mais que vencedor é algo muito mais profundo. Vamos ver lá Romanos 8:37, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, se você ama Jesus e entregou sua vida a Ele, você já é um vencedor. Você já ganhou a vitória. Mas que vitória é esta? Uma vitória sobre o quê? A vitória é sobre o mundo, sobre o pecado e sobre a condenação. Jesus oferece a vitória da salvação. Ele nos deu a vitória da salvação. Ele nos redimiu com sua própria vida, com seu sacrifício. O pecado nos separa de Deus e traz condenação, mas na cruz Jesus venceu o pecado e venceu a morte. Então, seja mais que vencedor com Cristo, com a morte de Cristo na cruz, que venceu o pecado e venceu a morte. Se você crê em Jesus como seu Salvador, você não está mais debaixo da condenação do pecado, mas está unido a Deus. Você, no momento em que Jesus cumpre o seu sacrifício, ele está de novo nos unindo a Deus. Está nos colocando de frente, né, com Deus. E nos garantindo que estaremos com ele em breve. Esta é a maior vitória, a presença de Deus. Jesus nos garante isso. A morte de Jesus nos garantiu isso, a presença de Deus em nossas vidas. Todos nós vamos enfrentar dificuldades na vida. Algumas delas podem até ser fruto da nossa fé ou da falta dela. Algumas dificuldades como pobreza, como doenças, tristeza, perseguição, isolamento social, quarentena, pandemia, vários problemas. Todas essas coisas podem acontecer porque fazem parte da nossa vida aqui na Terra. Mas você tem essa promessa. Nada lhe pode separar do amor de Deus. Nem tristezas, nem doenças, nem pobreza, nem perseguição, nem vírus. Nada disto nos pode separar do amor de Deus. Todas as forças do inferno podem lutar contra nós, mas não existe poder para nos separar do amor de Deus. Todos os problemas do mundo podem se abater sobre nós, mas não destruirão o amor de Deus por nós. Guarda isso com você. Todos os problemas do mundo podem se abater sobre você, mas não destruirão o amor de Deus por você. Toda acusação pode atacar sua consciência, mas não há nada que Deus não perdoe se você estiver arrependido. E se você estiver voltado para Ele. Deus é maior. Não há nada que resista ao seu poder. Ele já provou isso várias vezes. E através do amor de Deus, você é mais que vencedor. Esta é a maior vitória, a presença de Deus, porque através dele, através do amor dele, da presença dele conosco, é que somos mais que vencedores. Não há nenhum problema neste mundo que consiga nos arrancar das mãos de Deus, nem nos afastar
do amor de Deus. Eu podia até colocado isso lá no creia, que eu fiz creia nisto, creia naquilo. Creia que não há nenhum problema nesse mundo que consiga te arrancar das mãos de Deus, nem te afastar do amor de Deus. E no final, a maior vitória será a vida eterna, sem mais lutas, para sempre na presença de Deus. Este é o galardão que todos nós aguardamos, este é o momento que todos nós ansiamos, né? O momento em que não teremos mais momentos de tristeza, momentos de ansiedade, momentos de estresse na vida eterna, na presença de Deus. Então creia, guarde isto. Nada pode lhe separar do amor de Deus. Será que existe vitória maior do que esta? Que Deus nos abençoe. Adilson, Cauê, vocês conseguem abrir o microfone? Opção de ajuda. Já abriram. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Então, como a gente combinou, antes da oração final, o Murilo vai projetar um cântico para a gente tentar aprender eletronicamente um cântico novo. Quando você quiser, Murilo, fica à vontade. Perfeito. Todo mundo já consegue ver a tela aí? Ok. Esse cântico, ele é também uma oração, né? É um corinho bem antigo que aprendemos com os irmãos da Igreja Maná, lá de Portugal. E eu vou começar e os irmãos vão acompanhando aí com a letra. Guia os meus passos na tua verdade, seja feita em mim a tua vontade. Limpa o meu ser, o meu coração. Livra-me do mal com a tua mão. Obrigado, Jesus. Obrigado. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Obrigado, Jesus. Obrigado. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Eis-me aqui, Senhor, na tua presença, junto ao teu trono, para te adorar. Quero estar junto a ti, tu és meu amigo.
Quero ser como tu, mais parecido contigo. Obrigado, Jesus, obrigado. Eu te amo, Jesus, eu te amo. Obrigado, Jesus, obrigado. Eu te amo, Jesus, eu te amo. Amém? Amém. O corinho eu já peguei. Mauro, Vamos já orar? ativa o seu microfone, Mauro. Obrigado, Murilo. Amém. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uns 2 minutinhos. Acho que a gente sempre fez isso. E aí cada um faz a sua oração, coloca para Deus os teus pedidos. E aí eu termino, tá? Daqui uns 2 ou 3 minutinhos. E a gente fica então em silêncio e orando. Pode ser? Senhor Deus Pai grandioso, nós mais uma vez estamos aqui reunidos com todos os irmãos, podendo adorar o seu santo nome, podendo te louvar e podendo te agradecer, Pai, por tantas respostas de orações que nós temos tido diante desse grupo. O Senhor tem demonstrado, Pai, sempre a sua fidelidade com todos nós, Pai. Nós agradecemos pelo teu amor, nós agradecemos pelo cuidado, nós agradecemos porque nós temos o Senhor como nosso Deus, que é grandioso, é poderoso, que é um Deus que sabe de todas as coisas. Nós te agradecemos, Pai, porque nós temos o maior ser desse mundo como nosso Pai, como nosso Salvador, como nosso Consolador. Nós te pedimos, Pai, para que esteja mais uma vez olhando por todos os pedidos de oração, em especial, Pai, por nossos irmãos, agora a Aline, que está com essa contaminação, mas nós sabemos, Pai, que o Senhor desde já tem colocado a mão sobre ela, tem cuidado, e nós temos certeza que o Senhor há de fortalecê-la, para que ela fique bem, Pai. Continuamos pedindo pelo Jorge, que está no hospital, também enfrentando toda essa dificuldade, mas nós sabemos, Pai, que o Senhor tem dado força para que ele continue cuidando das pessoas, ele que tem um grande amor, Pai, e faz isso principalmente pelo amor das pessoas, que o Senhor continue fortalecendo ele. Que o Senhor continue, Pai, fortalecendo a tua igreja, o nosso grupo que se reúne em prol de adoração, Pai, em prol de crescimento. E nós, Pai, te pedimos muito para que o Senhor olhe por essa nação, olhe, Pai, por esse mundo, que nós temos enfrentado toda essa dificuldade, mas nós pedimos muito, Pai, encarecidamente, para que o Senhor, assim, coloque a sua mão e o mais breve possível, Pai, que o Senhor possa estar nos curando de todo esse mal que tem perseguido, Pai, todo esse mundo. Nós confiamos no Senhor,
nós não sabemos qual é o propósito de tudo isso, nós temos certeza que não é o Senhor quem tem causado, mas nós sabemos, Pai, que o Senhor tem nos permitido olhar com olhos diferentes e diante de tudo isso, o Senhor tem usado essa situação para que nós nos fortalecemos, Senhor. Continue olhando por nós, Pai, e cesse o quanto antes, porque nós sabemos, Pai, que o único remédio é a Tua graça, é o Teu poder, é a Tua palavra, Pai, que assim como criou o mundo, através dela, pode dizer basta e isso tudo bastar, Senhor. Então, por isso, nós entregamos tudo isso em Tuas mãos. Pedimos ao Senhor, aos irmãos que têm passado por dificuldade, por conta da ansiedade, que o Senhor possa, Pai, estar confortando e consolando o coração, porque nós sabemos que isso não tem mexido somente com o nosso físico, mas também com a nossa mente, Senhor. E nós sabemos o quanto está sendo difícil para muitas pessoas. Mas que nós, Pai, como cristãos, nós possamos ter sempre essa força que vem do Senhor, sempre estar confiantes, Pai, e que o Senhor continue usando, Pai, usando a cada irmão que tem falado nesses grupos, trazido uma mensagem de força, uma mensagem de conforto. O Walter, que todo dia de manhã traz uma palavra, o Otávio, Pai, que tem se esforçado muito para que a gente continue. Cada irmão, Pai, que o Senhor tem usado para estar aqui nos ajudando. Nós sabemos que esse é um momento de estarmos nos unindo cada dia mais. Que o Senhor ajude, Pai, que nós possamos sempre ter em mente que o Senhor é nosso Deus, que o Senhor é nosso Rei, que o Senhor é o nosso presidente e que nós não possamos estar brigando por causa de uma política, Pai, porque não é isso que nos vai nos unir, Senhor, mas sim o Teu amor que tem nos unido a cada dia. Nos dê uma boa noite de sono hoje, Senhor, um bom final de semana nesses dias, para que nós possamos estar bem e confortados. E, Senhor, mais do que isso, nós aguardamos do Senhor, Pai, uma boa notícia. Mas nós sabemos que tudo tem que ser conforme a Tua vontade. Obrigado, Senhor. No nome de Jesus nós agradecemos. Amém, Senhor.